começar as primeiras 3 questões nesse vídeo aqui. E depois eu vou querer o feedback de vocês, obviamente, se ficaram boas as resoluções e discussões, ou se a gente precisa mudar alguma coisa, beleza? Mas vamos partir aqui para as questões, que é o que realmente nos interessa. Então vamos lá. Questão 136, primeira questão do lote de 45 questões da prova de matemática e suas tecnologias. Então, questão 136, não esquecendo, pessoal, caderno amarelo, segundo dia, caderno número 5, ok? Então vamos lá. Um administrador resolve estudar o lucro de sua empresa e, para isso, traça o gráfico da receita e do custo de produção de seus itens em real, em função da quantidade de itens produzidos. Aí tem esse gráfico aí, né, que daqui a pouco a gente vai tecer comentários sobre ele. Ele coloca: o lucro é determinado pela diferença entre receita e custo. Então, vamos chamar atenção aqui para algumas coisas que eu acho que é muito importante. Aliás, sem isso a gente não consegue resolver a questão. Veja aqui, pessoal, a curva de custo é essa curva aqui, ó, mais fininha, que sobe, depois desce, depois sobe. E ela faz isso para a quantidade de itens, tá vendo? Ó? Então, ó, entre 5 e 10, a curva de custo sobe. Entre 10 e 25, a curva de custo desce. E entre 25 e 30, a curva de custo sobe, ok? E é interessante olhar para essa curva e já começar a fazer esse tipo de raciocínio. Poxa, quando é que é crescente? Quando é que é decrescente, ok? E aqui, ó, a curva de lucro, de receita, desculpa, ela sobe e depois começa a descer. Ela sobe até 25 unidades e depois ela decresce entre 25 e 30 unidades, ok? E uma coisa interessante que já me chama a atenção, independente de qual a pergunta que foi feita na questão, até nem lemos ainda, é que entre 5 unidades e 15 unidades, a curva do custo é superior à curva da receita. Portanto, esse lucro aí é um lucro negativo. E de 15 unidades até 30 unidades, pode notar que a receita é sempre maior do que o custo. Então, se a gente fosse calcular o lucro daria positivo. Beleza? Isso sem saber qual é a pergunta, pessoal. É por isso que eu sempre falo que a gente precisa ler muito bem o enunciado. Ler muito bem o enunciado não é perder tempo, pessoal. A gente pode ler de uma forma ágil, sem ter pressa, e ali já estabelecer um monte de raciocínios. Porém, se você é mais, gosta de ler mais rápido, beleza. Aqui ele fala, e desculpa o tamanho aqui, pessoal, mas não deu para eu salvar de forma diferente, tá bom? Aí ele pergunta aqui, ó, o gráfico que representa o lucro dessa empresa em função da quantidade de itens produzidos é... Então, vocês notam o seguinte, pessoal, vou até aqui passar para outra telinha. Vocês notam que eu tinha falado sobre quando é que a curva é maior, quando é que ela é crescente, quando é que ela é menor e tal. E uma das coisas que eu observei, aquilo que eu comentei logo no início, é que no eixo horizontal, ó, quando eu estou de 5 a 15, o lucro é negativo ou igual a zero. Por quê? Porque o custo é maior do que a receita. E como ele definiu o lucro sendo receita menos custo, quando o custo é maior do que a receita, isso vai dar negativo. Pelo mesmo raciocínio, entre 15 e 30 unidades, a gente nota que a receita é maior do que o custo. Portanto, se a receita é maior do que o custo, receita menos custo tem que dar positivo. E isso tem que estar representado lá no gráfico. Por isso que eu disse que aqui, ó, é interpretação gráfica. É basicamente isso. Se a gente usar a interpretação gráfica, a gente já consegue resolver a questão. Então, vamos lá? Então, note, ó, de 5 a 15 está negativo aqui na letra A. E de 15 até 30 está positivo. Vamos ver se a gente precisa refinar mais ainda o nosso raciocínio. Ó, aqui já está errado porque está positivo, certo? A letra B já está errado porque está positivo. A letra C também está positivo de 5 a 15. Então, já podemos descartar. Na letra na letra D, é tudo positivo. Podemos descartar. E na letra E, também é tudo positivo. Aqui a escala aqui, em reais, é tudo positivo. Portanto, pessoal, não tem como. Realmente é a letra A.
Luiz, mas eu quero raciocinar mais ainda, eu quero refinar aquilo que eu estou fazendo. Por que que aqui sobe, ou melhor, desce até o menor valor, ou seja, o mais negativo, depois cresce, aqui cresce até um valor muito alto e depois decresce? Bom, vamos continuar aqui na análise gráfica então. Notem que no 10 aqui é a maior diferença que existe entre custo e receita, tá vendo? Ó? É a maior diferença, por isso que ele é o mais negativo. Quando chega no 15, zera, porque não há diferença entre os dois. Agora notem aqui, ó, de 15 até 25 a receita só tem aumentado, enquanto o custo só tem diminuído. Portanto, essa diferença é máxima positiva. Depois essa diferença, pessoal, começa a cair. Por quê? Porque a receita cai e o custo aumenta. Então vejam, ó, vamos lá. De 5 a 15, a diferença é negativa, mas o máximo negativo ocorre em 10. De 15 a 30 é sempre positiva a diferença, mas ela ocorre de forma crescente enquanto a receita cresce e o custo decresce. E depois essa diferença tende a diminuir. Vamos lá dar uma olhada de novo no gráfico A. Olha só como ocorre exatamente isso. Ó. 10 a diferença máxima para o negativo. Depois, ó, de 15 até 25, a diferença máxima para o positivo. E depois essa diferença tende a cair. Beleza, pessoal? Então, acredito eu que a questão 136 ela é uma questão de simples raciocínio quando a gente tem uma boa interpretação gráfica. Beleza até aí? Então essa foi a questão 136. Vamos para a questão 137. Mas antes de ir para a 137, eu gostaria de te pedir o seguinte. Gostou até aqui do vídeo? Acha que esse vídeo, se for nesse ritmo, se for nessa pegada, vai te ajudar? Então, pessoal, por favor, já deixa o seu like, já compartilha esse vídeo com quem você conhece, porque assim a gente vai alcançar mais pessoas, vamos conseguir ajudar mais pessoas e com o seu like aqui vai ajudar muito a manter esse canal com a chama acesa, com aquela energia boa de estar passando para vocês sempre tudo o que eu sei do conteúdo de matemática, beleza? Então, por favor, aquele carinho, deixa aí o seu like, beleza? Vamos seguir adiante porque temos mais duas questões nesse vídeo aqui. Então vamos lá. Agora a questão 137. Questão 137 ela fala o seguinte. Em um jogo desenvolvido para uso no computador, objetos tridimensionais vão descendo do alto da tela até alcançarem o plano da base. O usuário pode mover ou girar cada objeto durante sua descida para posicioná-lo convenientemente no plano horizontal. Pessoal, tem um jogo, se eu não me engano, é Tetris. Me corrijam aí nos comentários se eu estou errado. O Tetris é isso, só que eu acho que ele não é tridimensional, ele é bidimensional. Um desses objetos é formado pela justa posição de 4 cubos idênticos, formando assim um sólido rígido, como ilustrado na figura. Bom, ele mostra aqui, realmente, ó, um cubo aqui, outro cubo aqui, outro cubo aqui e outro cubo aqui, certo? Então, 4 cubos formando esse sólido. Para facilitar a movimentação do objeto pelo usuário, o programa projeta ortogonalmente, ou seja, eixo X, eixo Y e eixo Z, porque é tridimensional, então tem que ter 3 eixos, esse sólido em 3 planos quadriculados perpendiculares entre si durante sua descida. Então ele vai descendo e a sombra dele, a projeção dele, é feita em 3 planos diferentes. Beleza? Agora vamos ver qual a pergunta, né? Desculpa de novo, pessoal, aqui o tamanho da letra, mas eu vou ler e você já deve estar aí com um PDF, né, aberto do caderno número 5 do segundo dia do Enem 2020. É isso que nós estamos fazendo aqui, pessoal. Então não perde tempo. Ah, Luiz, eu estou em dúvida, não tenho esse caderno. Onde é que eu pego? Cara, vai lá no nosso canal do Telegram, que está aí na descrição. Entra no nosso canal porque já está lá. Tanto está a prova, que nós estamos trabalhando aqui, como também está o gabarito. Ok? Com uma correção do gabarito que depois o INEP fez. Tudo bem? Então, conto com você lá no nosso canal do Telegram, tá? Ele coloca aqui, ó, a figura que representa uma possível posição desse sólido com suas respectivas projeções ortogonais sobre os 3 planos, né? Durante sua descida é. Então, ele coloca isso aí, pessoal. Agora, o que é que vocês acham que é esse tipo de conteúdo? Se vocês olharem lá no anexo da matriz de conhecimentos, que inclusive também está no nosso Telegram, o que é que você acharia que estaria mais próximo aí do conteúdo?
tá? A ser cobrado. Então, se você não tem nenhuma ideia, corre lá, pega o anexo, dá uma olhada e vê se você concorda comigo, tá bom? Eu tenho uma forma de resolver isso aqui, obviamente, mas se você não tem, se você desconhece totalmente e quer pensar um pouco, pausa o vídeo, raciocina sobre a questão e depois, se for o caso, você pega e lê, ou melhor, assiste aquilo como é que eu resolvi esse problema, beleza? Pausou? Vou dar mais um tempinho para você pausar. Beleza, então se você voltou, ou você está curioso para saber como é que eu fiz, mas você também conseguiu fazer, ou você não tem ideia de como fazer e eu vou te ajudar a fazer. Beleza? Então vamos lá. Aqui a gente tem, né, a alternativa A, a alternativa B, a alternativa C, a alternativa D e a alternativa E. Eu queria que você prestasse atenção numa coisa. Lembra que a figura, eu vou voltar aqui na figura porque ela está maior. Tá vendo como é que ela é? Ó? Ela tem 2 cubos assim e 2 cubos assim, ok? Aí vamos aqui, ó. Vejam que todos esses sólidos, eles estão exatamente como a figura original, ok? Agora, pessoal, o que seria projeção? Né? Projeção, pessoal, é como se fosse a gente decompor um vetor. Isso vocês lá na física fazem direto nos lançamentos oblíquo, lançamento horizontal e tal. Aqui é a mesma coisa. Notem o seguinte, ó. Imagina que eu estou com uma lanterna, aqui na figura A, localizando aqui, ó, para esse plano. Eu quero pegar a sombra dessa figura nesse plano. Notem que já tem um problema aqui. Olha só. Na hora que projetou, a figura apareceu aqui. O formato da figura é certinho. Se você olhar, ó, vai aparecer um cubo aqui, ou melhor, um quadrado, outro quadrado em cima e outro quadrado à direita. Aqui está exatamente assim, ó. Porém, quando eu focalizo, né, quando eu sinalizo, ó, com uma luz para formar a sombra de cima para baixo, ele está formando essa figura, que também está certa. Porém, vejam as cotas, ó. Aqui, eu vou riscar aqui, pessoal, para ficar bem claro. Olha aqui, ó. Olha essa cota desse ponto. Ela está afastada 2 unidades daqui. E olha a cota do mesmo ponto, eu poderia colocar aqui, por exemplo. Ela só está afastada 1 unidade. Então, para mim, letra A não é. Ok? Agora, vamos para a letra B. Então, ó, as figuras, essa figura e essa figura, para mim, também estão certas, mas cometem o mesmo erro na questão das cotas. Ah, Luiz, o que é cota? Olha só. Pega esse ponto aqui, ó. Ele está afastado 2 unidades. Como é que o mesmo ponto está afastado somente 1 unidade? Então, para mim também, letra B também é falsa. A letra C, ela já está falsa por causa dessa figura aqui. Note que é o contrário dessas duas aqui, ó. E essas duas estão certas, tá bom? Se você olhar, a sombra da figura realmente formaria isso. Então, a letra C já está errada. Vamos aqui na letra D. Figura está certa, afastada de 2 unidades aqui, só que essa figura está errada. Ó, essa daqui está certa, essa está certa, essa está certa. Ah, Luiz, eu não estou conseguindo visualizar isso. Pessoal, é como se tivesse uma luz aqui em cima, ó. Aqui em cima, ó, de cima para baixo. O que é que vai formar? Vai formar um retângulo e outro retângulo. Só que aqui está no sentido contrário. Beleza? Agora, a letra E, tudo certinho, pessoal. Ó. Aqui certo, aqui certo. E se eu colocar uma luz aqui, ó, fazendo isso, vindo aqui da esquerda para a direita, ela vai formar exatamente essa imagem. Se você reparar, é isso que vai acontecer. E também prestem atenção nas cotas. Ó, aqui, ó, afastado 2 unidades, né? Aqui também, ó, afastado 2 unidades. E aqui, ó, esse ponto daqui para cá 1 unidade e esse ponto daqui para cá 1 unidade. Então isso já deixa a gente ver que realmente é a letra E que está correta. Olha só o que é que eu fiz de rabisco aqui de resolução da questão. Coloquei aqui, ó, perspectiva. Na verdade, eu coloquei o nome perspectiva porque existe esse ramo, mas é
visão espacial. É você ter uma visão espacial de como é que as imagens se formam. Isso lá na ótica, na física, a gente também faz. Inclusive aquele negócio do espelho, que a letra das palavras ficam tudo invertidas. Ali é reflexão. Aqui é projeção, mas também tem a ver com formação de imagem. Então eu coloquei, ó, da direita para a esquerda, a figurinha que forma é essa daqui. Da esquerda para a direita é essa daqui. E de cima para baixo é essa daqui. Ó. Tinha até errado aqui, tá vendo? Essa daqui. E olha as cotas, ou seja, aquele afastamento. Na verdade, cota e afastamento são duas coisas diferentes, mas o que eu quero dizer é o afastamento ali em relação às coordenadas ortogonais dos três planos. Beleza, pessoal? Gostou demais? Essa é uma questão que precisa ter bastante perspicácia, tá? Mas eu acredito que tenha sido bem explicado. Se ficou na dúvida, volta na figura e examina a sombra da figura nos três planos, beleza? Vamos para a última questão? Então vamos para a última questão aqui, que é a questão 138, que é uma questão que eu achei bem interessante. Ele fala o seguinte: um clube deseja produzir miniaturas em escala do troféu que ganhou no último campeonato. O troféu está representado na figura 1, e é composto por uma base em formato de paralelepípedo reto-retângulo de madeira, sobre a qual estão fixadas três hastes verticais que sustentam uma esfera de 30 centímetros de diâmetro, que fica centralizada sobre a base de madeira. O troféu tem 100 centímetros de altura, incluída sua base. Então, primeiro de tudo, pessoal, vamos localizar essas coisas que eu acho que é interessante. Ele fala assim, é composto por uma base em formato de paralelepípedo reto-retângulo. Significa dizer o seguinte, pessoal, ó, os ângulos entre as arestas é sempre de 90 graus. Os ângulos são sempre de 90 graus, beleza? E aqui, ó, 50, 50, ou seja, aqui isso aqui é um quadrado, só que ele chama reto-retângulo porque a altura não é de 50. Então ele não é um cubo, ok? Ele não é um cubo. Então, nós temos aqui uma alturinha diferente. Depois ele fala o seguinte, sobre a qual estão fixadas três hastes verticais. As três hastes verticais estão aqui, são esses três, né, esses três filamentos, né, vamos colocar assim, que sustentam uma esfera de 30 centímetros de diâmetro. Então, a esfera está aqui e ela tem 30 centímetros de diâmetro. Cuidado, porque não é raio. 30 centímetros de diâmetro, ok? É a maior corda que tem dentro de uma esfera, lembrem disso. Ela vai de um ponto da superfície da esfera até outro ponto, passando pelo centro da esfera, beleza? E o troféu tem 100 centímetros de altura, incluída a base, ou seja, essa parte aqui que não tem a dimensão, o comprimento das hastes e mais o diâmetro da esfera, beleza? Então, não esqueça disso. Ó, é essa parte aqui, mais a haste, mais 30 centímetros de diâmetro, beleza? E aqui a gente tem uma caixa, né, que tem 8 centímetros aqui, 10 centímetros aqui, e tem uma certa altura que está desconhecida. Isso deve ser a questão em si. Beleza, pessoal? Então, ó, 8, 10 e 1 que a gente não conhece. Vamos ver qual é a pergunta, né? Qual é o problema? A miniatura desse troféu deverá ser instalada no interior de uma caixa de vidro, que era aquela caixa da segunda figura, em formato de paralelepípedo reto-retângulo, cujas dimensões internas de sua base estão indicadas na figura 2. Okay? Então, aquilo ali são as dimensões internas dessa caixa de vidro. De modo que a base do troféu seja colada na base da caixa e distante das paredes laterais de da caixa de vidro em pelo menos 1 centímetro. Deve ainda haver uma distância de exatos 2 centímetros entre o topo da esfera e a tampa dessa caixa de vidro. Nessas condições, deseja-se fazer a maior miniatura possível. A medida da altura em centímetros dessa caixa de vidro deverá ser, aqui não está aparecendo a letra E, é 20, tá, pessoal? Em centímetros, 20 centímetros. Então é 12 ou 14 ou 16 ou 18 ou 20. Mas eu quero chamar a atenção aqui, antes de partir para resolver, que essa daqui é a caixa de vidro. Notem que ela tem 8 centímetros aqui, 50 aqui e um tanto que a gente não sabe. Essa base de madeira, ela é um quadrado na sua parte superior, certo? E ele disse que essa base estará aqui dentro, guardando de cada parede de vidro
1 centímetro. 1 centímetro. Então note o seguinte, ó, eu tenho que ter 1 centímetro para cá de folga, 1 centímetro para cá de folga, para cá 1 centímetro, para lá 1 centímetro. Ah, Luiz, mas como é que isso aqui vai caber aqui dentro? Se isso aqui é 8, isso aqui é 50. É que eles vão fazer uma réplica desse troféu para guardar dentro dessa caixa de vidro. Então não é o troféu, é uma réplica, uma cópia, não é? Então vejam que a gente tem que ter cuidado. Olha só, se a base da caixa de vidro tem 8 centímetros e eu tenho que guardar 2 centímetros. Por que 2 centímetros, Luiz? Eu tenho que guardar 2 centímetros aqui e 2 centímetros aqui para que essa base fique afastada das paredes laterais 1 centímetro de cada lado. Então é um de um lado, um do outro, 2 centímetros. Mas também aqui, ó, desse lado de cá e desse lado de cá. E lembrando que essa base, pessoal, ela é uma base quadrada. Beleza? Quadrada. Beleza. Você já supõe aí como... e outra coisa, vamos lá. Lembrem que eu não sei essa altura, não sei essa altura e não sei... na verdade, assim, né? Não sei a altura da base de madeira, não sei a altura da haste, sei o diâmetro da esfera e sei que ao todo esse troféu tem 100 centímetros. Porém, ele diz que o topo da esfera tem que ficar 2 centímetros mais baixo do que o topo da caixa de vidro. Ele está dizendo isso aqui, ó. Deve ainda haver uma distância de exatos 2 centímetros entre o topo da esfera e a tampa dessa caixa de vidro. Beleza, pessoal? E ele quer saber a medida da altura em centímetros da caixa de vidro para a gente montar a maior miniatura possível. E aí? Você tem alguma ideia de como fazer essa questão? Qual o conteúdo que você precisa usar como ferramenta para resolver essa questão? Eu aguardo um pouquinho você pensar. Se você quiser, pausa esse vídeo para que você pense como você vai fazer. Tem um telefone tocando aqui em casa, mas vamos lá. Beleza? Pensou? Então vamos lá. Eu pensei em resolver assim, pessoal. Ó, usando razão e proporção. Como é que eu fiz? 50 está para 6. Luiz, mas de onde que é 50 está para 6? Vamos voltar aqui, pessoal. Note o seguinte. Eu não preciso de 10 centímetros. Já que a base é quadrada, um quadrado aqui, ó, e eu tenho somente 8 aqui eu não vou precisar de 10. Concordam? E não posso ter a base 8, 8. Por quê? Porque eu preciso dar 1 centímetro de afastamento de cada lado. Ou seja, eu só vou poder utilizar 6 centímetros de lado aqui da aresta da base aqui. 6 centímetros. Então, esses 50 terão que caber em 6, certo? A proporção 50 passa a ser 6. E qual é a altura? A altura é 100. A altura é 100. Mas e a altura aqui? Vejam. Vamos lá. É esse o nosso problema. 100 passará a ser x. E tem que manter a mesma proporção. Por que tem que manter a mesma proporção de 50 para 6? Porque senão o troféu vai ficar troncho, né, pessoal? Vai ficar mais esticado de um lado ou mais esticado do outro. Então eu tenho que manter a mesma proporção. Por isso que eu coloquei aqui que seria razão e proporção. É uma regra de 3 simples. Você multiplica em x aqui, então 50 vezes x, 6 vezes 100. Então vai ficar 50x igual a 600. 600 dividido por 50, 12 centímetros. Então, x seria 12 centímetros. Se eu pudesse chegar até o tampo, né, da caixa. Mas eu não posso. Então, eu pego x e somo 2 centímetros. Então, poderia ser 100... poderia ser 12? Poderia. Mas aí, o topo da esfera ficaria rente ao topo da caixa de vidro. Eu não posso fazer isso, pessoal. Eu tenho que colocar 2 centímetros a mais. Por isso aqui, ó, 12 centímetros mais 2, 14 centímetros. E aí a gente fica com a alternativa B, 14 centímetros, como sendo a resposta certa, já conferida no gabarito para essa questão. Pessoal, nós chegamos ao fim aí da terceira questão, né,
desse primeiro lote de 3 questões. E todos os dias nós vamos publicar um vídeo por volta das 3 da tarde, é isso que eu pretendo fazer, com 3 questões. Como são 45, nós vamos precisar de 15 dias para fazer isso. Mas eu gostaria que vocês me dessem um feedback de dizer, olha, Luiz, estou entendendo da forma que você está explicando. Ou, Luiz, detalha um pouco mais. Se precisar detalhar um pouco mais e eu notar que os vídeos vão ficar muito longos, pessoal, o que eu vou fazer de repente, diminuir a quantidade de questões por vídeo para que eu possa explicar cada questão de forma mais confortável, a realmente a gente não ficar aqui focado simplesmente em resolver questões. Como eu falei no primeiro vídeo, no vídeo de ontem, que vai estar o card aqui, no final aqui, na verdade, eu vou colocar o link para o vídeo de ontem. A gente não quer ficar aqui somente resolvendo questões, porque isso é somente parte do processo de estudo. O estudo não pode se basear somente em resoluções de questões, aliás, em assistir resoluções de questões. Tem que passar pelo campo da competência, de você saber qual o conteúdo que você vai usar ali como ferramenta e como utilizar essa ferramenta. Então, por isso que os vídeos vão ser um pouquinho longos, porque eu vou colocar isso também. A discussão da questão e a resolução da mesma. Pessoal, espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês deixem o seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Dê essa força aqui para esse canal. Hoje é exatamente dia 2 de fevereiro de 2021. Amanhã, no dia 3, vai ser lançado o segundo vídeo de resolução de questões, de discussão e resolução. Após eu lançar, e se você estiver assistindo esse vídeo aqui que nós estamos conversando agora, somente amanhã ou depois de amanhã, já vai ter o card aqui também do outro vídeo, do segundo vídeo de resolução, onde a gente vai resolver as 139, 140 e 141. Beleza, pessoal? Forte abraço a todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, tchau!